educacional e sistema de ensino. Não, deixa alto. Não, dá alto. Olá, o tema desta conferência é mudanças climáticas no mercado de crédito carbono. Dois assuntos muito comentados hoje em dia. Nesta conferência nós vamos falar um pouquinho das mudanças climáticas, do mercado de carbono e como as empresas podem se beneficiar com esse produto. Agora nós vamos assistir um trecho do filme A Última Hora. Como observamos no trecho desse filme, nós vimos que os impactos do aquecimento global realmente estão acontecendo. Algumas ilhas do Pacífico atualmente já não existem mais. Nós temos vários outros tipos de impactos que estão sendo ocasionados pelo mundo todo. Nós temos já os primeiros refugiados ambientais. Nós temos já áreas que hoje tinham uma quantidade de chuva e hoje já estão ocasionando enchentes. Nós temos outras áreas que elas eram áreas que eram secas e que hoje já estão se transformando em desertos. Então, todos esses impactos estão acontecendo. E qual é o motivo principal por trás desse impacto? É o crescimento da população e a nossa revolução industrial e todos os nossos processos do dia a dia. Então, são vários processos, desde a queima de combustíveis fósseis através dos carros, através dos processos industriais, através das queimadas, a decomposição da matéria orgânica gerando metano na nossa atmosfera e o grande consumo acelerado da nossa humanidade. O aquecimento global e a emissão de CO2. Então, como funciona o aquecimento global? O Sol emite os seus raios solares para a nossa atmosfera, entrando no planeta Terra, e a crosta terrestre captura uma certa quantidade desses raios para fazer o aquecimento normal da Terra. Uma certa quantidade desses raios solares, eles são refletidos para fora da nossa atmosfera. Mas quando eles batem na nossa atmosfera, existe uma concentração de gases, que eles são os gases de efeito estufa, que capturam uma certa quantidade desses raios para fazer o aquecimento normal da Terra, deixando o planeta com uma temperatura agradável. Mas então, qual é o problema da concentração desses gases de efeito estufa na nossa atmosfera?
O problema é que a concentração deles está aumentando cada dia mais. E com o aumento dessa concentração dos gases de efeito estufa, nós estamos retendo cada vez mais calor no nosso planeta. E todo esse calor do nosso planeta está ocasionando todas essas mudanças climáticas, através de derretimento de calotas polares, aumento do nível do mar, mudanças dos ciclos de chuva. Tudo isso vem sendo ocasionado por causa desse aumento da concentração dos gases de efeito estufa. Porque esses gases não estão deixando os raios solares refletidos pelo planeta Terra saírem para fora da nossa atmosfera. O Protocolo de Kyoto. Depois de ter visto várias consequências sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas que estão acontecendo no nosso planeta, vários estudiosos, ambientalistas e pessoas do governo se reuniram em diversos eventos para estudar quais são os problemas do aquecimento global e como amenizar esse impacto que está tendo na nossa atmosfera e esse impacto que está tendo no nosso planeta. A partir disso, lá no Japão, em Kyoto, foi elaborado o Protocolo de Kyoto. Tá? O Protocolo de Kyoto ele foi elaborado em 1997 e ele foi homologado dia 16 de fevereiro de 2005. Tá? O Protocolo de Kyoto ele visa os países a reduzirem as suas emissões de diversas maneiras, desde eficiência energética, desde geração de energias renováveis. Então, todos os países que assinaram esse protocolo e que seguem esse protocolo, eles têm que ter medidas para redução. Porém, existem alguns países, que são os países do anexo 1, que são os países, particularmente os países desenvolvidos, na sua grande maioria na comunidade europeia, que eles têm uma cota que é obrigatória, compulsória, a redução de 5,2% aos níveis de 1990. 5,2% dessas emissões, a termos de 1990, parece ser uma redução muito baixa. Porém, em termos de emissões, é uma quantidade muito alta que um país deve reduzir. Às vezes, essas reduções elas acabam sendo economicamente inviáveis. Por isso, o Protocolo de Kyoto ele implantou 3 sistemas de mecanismos de flexibilização para ajudar os países a fazer essas reduções. O primeiro mecanismo é a implementação conjunta, onde 2 países que estão no anexo 1, eles se unem para realizar um projeto onde reduz os gases de efeito estufa do próprio país do anexo 1. Nós temos um segundo mecanismo, que é o comércio de emissões, onde um país que também está localizado no anexo 1, ele tem uma cota de emissões que ele pode estar emitindo todo ano. Se ele reduzir a compulsoriedade dessa cota, ele consegue vender essa diferença para outro país que está acima da cota de emissões. E nós temos o terceiro mecanismo, que esse sim o Brasil pode estar atuando dentro dele, que é o mecanismo de desenvolvimento limpo. Mas o que é o mecanismo de desenvolvimento limpo? O nome já diz, é um mecanismo para os países de desenvolvimento se desenvolverem de uma maneira limpa. Esse mecanismo ele tem 2 objetivos. O primeiro, reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, e o segundo, contribuir para o desenvolvimento sustentável do país onde o projeto está sendo realizado. Ele tem como princípio a permissão concedida aos países desenvolvidos, inseridos no anexo 1, a realizar investimentos em projetos que reduzam as emissões de gases de efeito estufa em países em desenvolvimento, e utilizar essas reduções para compensar parte de suas próprias emissões. Nós podemos realizar 2 tipos de projetos para gerar esses créditos. Quais são os projetos? Nós temos os projetos de redução de emissões, ou seja, nós temos um processo industrial e dentro desse processo industrial nós estamos emitindo uma certa quantidade de gases de efeito estufa e com a implantação de uma nova tecnologia nós conseguimos reduzir essas emissões. E nós temos um outro tipo de projeto que seria o projeto de sequestro de carbono. Como é feito o projeto de sequestro de carbono? Nós temos uma área degradada, nós vamos reflorestar essa área. Então nós vamos plantar árvores, essa árvore quando ela cresce, ela na sua respiração, ela vai respirar o dióxido de carbono, ela vai sequestrar o dióxido de carbono que está na atmosfera e ela vai inserir esse dióxido de carbono na sua biomassa, assim retirando esse dióxido de carbono que está hoje na nossa atmosfera. Agora nós vamos assistir um trecho do filme Uma Verdade Inconveniente, um trecho que mostra algumas soluções para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa na nossa atmosfera e aonde também é citado o mercado de crédito de carbono. Everything we need to know to effectively address this problem. We've got to do a lot of things, not just one. If we use more efficient
electricity appliances, we can save this much off of the global warming pollution that would otherwise be put into the atmosphere. If we use other end-use efficiency this much, if we have higher mileage cars this much, and all these begin to add up, other transport efficiency, renewable technology, carbon capture and sequestration, a big solution that you're going to be hearing a lot more about. They all add up, and pretty soon we are below our 1970 emissions. Como foi apresentado no filme, existem diversas ações que nós podemos realizar para reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa, como a geração de energias renováveis, nós podemos realizar também o sequestro geológico, evitar o desmatamento. Então, tudo isso pode também gerar o crédito de carbono, pode gerar crédito de carbono para as empresas e ter esse crédito de carbono como um benefício econômico e um retorno financeiro para a sua empresa. Então, o que é o mercado do crédito de carbono e como ele funciona? Observem a seguir como é feita essa transferência dos créditos de carbono entre um projeto realizado aqui no Brasil e a transferência para os países do anexo 1. Essa é a ilustração que vai ser demonstrada a seguir para mostrar como é feito esse mecanismo. Como podemos visualizar, do lado esquerdo nós temos um projeto no Brasil e do lado direito nós temos, como exemplo, uma indústria na Europa. Os números são fictícios, porém a indústria na Europa hoje ela está emitindo 400 toneladas de CO2. Depois de ter assinado o protocolo de Kyoto, ela tem por obrigação reduzir as suas emissões para 300 toneladas de CO2. Isso significa que ela tem 100 toneladas de CO2 acima do permitido. Já o projeto no Brasil, ele está emitindo 300 toneladas de CO2. Porém, o Brasil não é obrigado a reduzir as suas emissões. O mecanismo de desenvolvimento limpo permite que essas reduções realizadas aqui no Brasil sirvam para compensar as emissões que estão sendo realizadas por essas indústrias que está na Europa, que está dentro do anexo 1. Nós vamos ver agora, nessa próxima ilustração, como é realizada a redução das emissões aqui no Brasil. Então, nós temos do lado esquerdo as emissões da linha de base, que seriam as emissões que o projeto está emitindo hoje, e nós temos do lado direito as emissões do projeto. O que seriam essas emissões do projeto? Depois da implantação de uma nova tecnologia que vai reduzir os gases de efeito estufa, provavelmente ainda deve ocasionar algum tipo de emissões. Então, o delta entre a linha de base e a atividade do projeto é a quantidade de crédito de carbono que nós vamos gerar. E para cada tonelada de CO2 que você reduzir, você vai estar gerando um crédito de carbono. Esse é tanto dentro desse mercado que nós acabamos de apresentar, que é o mercado do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, regido pelo Protocolo de Kyoto, como no mercado voluntário, onde nós temos duas diferentes siglas. Nós temos os que nós chamamos de CRs, que é o Certified Emission Reductions, que são os créditos, que é o valor monetário dos projetos realizados no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, e nós temos os VRs, que significa Verified Emission Reductions, que faz parte do mercado voluntário, que é o mercado que eu vou apresentar agora em seguida. A próxima tabela, ela apresenta os diversos gases de efeito estufa que nós encontramos hoje no nosso dia a dia, as suas fontes e o poder do aquecimento global de cada gás. Então nós temos o dióxido de carbono, que é o mais conhecido. Ele é muito encontrado na queima de combustíveis fósseis e ele tem um poder de aquecimento global igual a 1. Então ele é encontrado também na queima de combustíveis fósseis através do transporte, através da geração de energia, em vários processos industriais. Nós temos também o metano, que a sigla é CH4, aonde nós encontramos na decomposição das matérias orgânicas. O metano ele tem um poder de aquecimento global igual a 21. O que isso significa? Significa que para cada tonelada de metano reduzida num projeto, nós teremos o equivalente a 21 toneladas de CO2. Ou seja, para cada tonelada de metano reduzida, nós teremos 21 créditos. Na sequência, nós temos o óxido nitroso. As suas fontes são do transporte, de indústrias e de confinamento de animais. O óxido nitroso ele tem um poder de aquecimento global igual a 310. Nós temos também o hidrofluorocarbonetos, muito encontrado na indústria de ar-condicionado. Ele varia o seu poder de aquecimento global entre 140 e 11.700. Nós temos também o perfluorocarbonetos, presente nas indústrias eletrônicas, com um poder de aquecimento global que varia entre 6.500 a 9.200.
E por último nós temos os SF6, que seria o hexafluoreto de enxofre, localizado muito na indústria de geração de energia. Então ele faz todo o isolamento de subestações. E ele tem um poder de aquecimento global igual a 23.900. Ou seja, para cada tonelada de SF6 reduzido, nós teremos 23.900 créditos. Agora que conhecemos o mecanismo de desenvolvimento limpo, como ele funciona e quais são os gases de efeito estufa que a gente encontra em nossos processos industriais e nos diversos setores, nós vamos entrar em um novo tópico, que é o mercado voluntário. Um mercado onde o Brasil pode estar participando também. O mercado voluntário, ele corre paralelamente a esse mercado do protocolo de Kyoto. E quais são as suas características e seus diferenciais? Primeiramente, é um mercado onde não existem regras definidas. Os países que utilizam desse mercado e que fazem projetos para esse mercado, eles não têm obrigações de reduções. Então, qual é a demanda? Por que desses países fazerem esses projetos? Eles fazem porque nós estamos num mercado competitivo, onde o lado ambiental, toda a preocupação com o nosso meio ambiente está cada vez maior, está cada vez nos produtos, cada produto ambiental vale mais do que um produto comum, que não se preocupa com o meio ambiente. Então, toda essa conscientização ambiental, responsabilidade social e corporativa, onde as empresas realizam esses projetos para demonstrar que elas também estão reduzindo. Digamos, o Brasil. O Brasil é um grande comprador de crédito do mercado voluntário. Ele participa muito do mercado voluntário. Por que ele participa? Porque o Brasil não tem nenhuma obrigação de reduzir, mas o Brasil está muito preocupado com o nosso meio ambiente. Então, pela conscientização ambiental, este mercado vem crescendo cada vez mais. Ele cresce em termos de 300% ao ano, que é uma quantidade muito grande em termos de emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. Inventário de emissões. Como se fazer o inventário de emissões? Então, o inventário de emissões é como se